Sobre o assunto, nós convidamos o professor Daniel Miranda, que é cientista político. Professor, bom dia. Bom dia. Obrigado pela presença aqui. Vocês. Quando se cria uma CPI com a dimensão para avaliar a saúde de Mato Grosso do Sul, é no mínimo, como disse o presidente do Conselho Estadual, que se espera muita coisa, que se resolva muita coisa. E, pelo menos por enquanto, parece que a gente não vai ter essa solução e essas indicações que a população tanto espera, né? Sem dúvida nenhuma, a saúde ela é uma das áreas mais sensíveis, porque a percepção da população em relação à qualidade dos serviços de saúde é uma percepção muito negativa. Então, espera-se muito de uma CPI que se proponha a investigar a situação da saúde no Mato Grosso do Sul, justamente por ser uma área tão polêmica e nos últimos tempos tão focada por causa desses escândalos, né? Com certeza se esperava muito mais, talvez até além do que a CPI poderia fazer, mas sem dúvida nenhuma esperava-se muito dela, né? Agora, uma CPI, claro que tem visões diferentes dentro da comissão, são parlamentares com visões diferentes, mas a gente percebe ali certas frustrações na fala do deputado Amarildo, que é o presidente, uma fala contrária do deputado Júnior Mock, que é o relator da comissão. Parece que depois de 6 meses de muito trabalho, ouvindo pessoas, na hora da conclusão, eles caminharam para sentidos opostos em relação ao indiciamento, em relação de pedir o indiciamento, apontar os culpados. Isso não funciona por conta disso. Isso não funciona por conta disso. A questão política pode ter influenciado nessa postura final do relatório? Sem dúvida nenhuma, a CPI ela não tem, poderíamos dizer nem que ela tem um componente político. Na verdade, ela é eminentemente política, primeiro por ser formada por deputados e porque ela não é exatamente uma comissão jurídica, ela é uma comissão política. Então, ela vai fazer essa investigação, é óbvio, do ponto de vista financeiro, contábil, jurídico, etc., mas ela é eminentemente política. E a condução dos trabalhos, quem que vai chamar para prestar esclarecimentos, quem que não vai, tudo mais, isso é fundamental justamente porque a decisão é a seguinte: quem que nós vamos expor publicamente, quem que nós vamos associar a esse conjunto de fatos. Então, inclusive o presidente, o Amarildo Cruz, reclamou que determinadas pessoas que poderiam ter sido chamadas não foram, né? Pessoas de importância política, vamos dizer assim, bem alta no Mato Grosso do Sul. Então, essa condução dos trabalhos, obviamente, ela é feita de tal forma a cada partido, a cada bloco, a cada força política de tentar se preservar nessa situação que, sem dúvida nenhuma, é muito, muito grave, né? Vou até mudar um pouquinho, então, a minha pergunta, professor. Aí, falando de questão política, pode ser que a questão partidária tenha atrapalhado um pouco o foco nesse processo final? Sem dúvida nenhuma, nós tivemos eleições ano passado, vamos ter novamente ano que vem, e essa questão da saúde, ela afeta praticamente o estado inteiro, que é o estado todo. Foram vários municípios, né, que foram investigados pela CPI, foram visitados pela CPI, então, consequentemente, como ano que vem nós temos novamente eleições e há pessoas que têm pretensões políticas no ano que vem e que são ligados, obviamente, a essa CPI, ou que são ligados aos partidos vinculados a essa CPI, é claro que procuram evitar, pelo menos esse ano, daqui para o ano que vem, determinada exposição negativa, ou a sua associação pública do seu nome a esse conjunto de fatos negativos, né? Aí, sem dúvida nenhuma, Particularmente, o senhor acredita ainda que as CPIs podem ajudar em algum momento esse processo todo da saúde no Estado? Depende muito de quem é a maioria na CPI, porque a CPI ela é conduzida, neste caso, foram 5 membros, e as principais decisões que eles tomam são colegiadas, são votadas entre eles 5. Então, é claro, quem tem a maioria na CPI conduz os trabalhos. Então, o resultado dessa CPI vai ser justamente, quer dizer, já tem um relatório, já tem um resultado, na verdade, né? Mas o resultado de toda a CPI sempre depende desse jogo de forças, quem consegue ser maioria ali dentro, né? Tá certo. Eu conversei com Daniel Miranda, que é professor e cientista político. Muito obrigado pelas informações aqui no Bom Dia.